Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal 1% Mais Rico. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Gari 11, que está passando por uma emissão de cotas. Também anunciou aí que está comprando 15 imóveis de uma rede de supermercados, né? Vai entrar um novo inquilino aí para dentro do portfólio. E também ele anunciou que está vendendo um imóvel da BRF. Então nós vamos falar sobre isso nesse vídeo e vamos mostrar aqui como que vai ficar a situação do fundo depois disso. Bom, então vamos traçar uma linha cronológica primeiro, né, para vocês entenderem bem o que está acontecendo, né, desde o início. Então, pessoal, o Gari 11 está passando pela sexta emissão de cotas, que nada mais é do que o fundo disponibilizando novas cotas ao mercado para tentar captar um valor para comprar alguns imóveis, né, ou então diminuir a alavancagem. Enfim, o fundo está distribuindo novas cotas para captar alguns milhões de reais. E veja que o fundo ele captou aqui 194 milhões aproximadamente, mas digamos que essa emissão aí ela não foi tão bem sucedida assim, porque o fundo ele estava se propondo, né, a emitir 50 milhões de novas cotas, e isso aí daria um valor total de aproximadamente 450 milhões de reais, tá? Isso aí seria o valor máximo que o fundo queria captar. Porém, o fundo não conseguiu captar essa totalidade, tá? Captou apenas 194 milhões. Cada cota estava sendo aí disponibilizada para os investidores no mercado primário por R$ 9,00, tá? Só que veja que aqui no mercado secundário a gente conseguiria comprar cotas do Gari 11, ó, hoje ele está sendo negociado por R$ 8,62. Então, muitos investidores preferiram não realizar a subscrição das cotas e comprar aqui no mercado secundário por um valor mais baixo. Então, o fundo não conseguiu captar esse valor de 450 milhões, que provavelmente seria utilizado na compra desses imóveis do Atacadão. Tá? Então, a gente vai ver como que vai ficar, né, a questão da alavancagem, como que ele vai fazer para pagar esses imóveis aqui nesse vídeo. Veja que aqui o Gari, né, no seu relatório de outubro, que ele disponibilizou há poucos dias, ele fala justamente sobre essas novas aquisições. O fundo ele cita aqui que é uma expansão estratégica para aumentar a diversificação. Recentemente, então, eles anunciaram a aquisição de 15 imóveis do grupo Carrefour Brasil, que é, na verdade, o supermercado Atacadão, que pertence ao Carrefour. É uma transação aí de 725 milhões de reais, e essa operação reforça a estratégia de diversificação do portfólio e traz o maior varejista alimentício do país como novo inquilino do fundo. Tá? Então, eles citam também essa importância do Carrefour de estar entrando para dentro do portfólio do Gari. A aquisição ela foi realizada no modelo Sale and Leaseback. O que é isso? O fundo compra os imóveis do Atacadão e depois aluga para eles novamente. Tá? E assim fica recebendo os aluguéis mensais. E essa transação apresenta um cap rate de 8%. Tá? Nada muito destacado, está na média aí das últimas aquisições realizadas. E os contratos de locação, eles serão 100% atípicos, como já é costume do fundo, né? Os contratos atípicos são aqueles contratos que eles têm um tempo de duração maior e caso o inquilino ele queira sair do fundo, ele tem que pagar o restante dos aluguéis até o final. Tá? Então é como se fosse uma espécie de multa, caso o inquilino ele queira sair do fundo. E os contratos eles têm um prazo bem longo, tem um prazo inicial de 13 anos e podem ser renovados por mais 10 anos. Tá? Então, esses contratos podem chegar a 23 anos de duração. O fundo ainda destaca, né, que é um portfólio de lojas maduro, com um entorno já desenvolvido, não precisa, né, de obras ali no entorno dos supermercados, por exemplo, e mais de 40% da receita dos aluguéis estão localizadas nas regiões estratégicas do estado de São Paulo e outros 47% em regiões-chave do cinturão do agronegócio nacional, que daí é Maringá, Campo Grande, Cuiabá, Lucas do Rio Verde e Anápolis. Bom, pessoal, então essa aquisição dos novos imóveis do Gari, ela vai custar 725 milhões de reais para o fundo, né? Os contratos aí terão um prazo de 13 anos e poderão ser prorrogados por mais 10, e 40% da receita está localizada no estado de São Paulo, né? Os fundos, em geral, eles sempre gostam de destacar quando a receita vem lá do estado de São Paulo, né, por ser o grande centro aí de negócios do país. E essas aqui são as lojas do Atacadão que vão integrar aí o portfólio do Gari a partir do próximo mês. Tá? O fundo destacou ali que essa transação está para ser finalizada em dezembro de 2024 ou início de 2025. Bom, e como que vai ficar o portfólio do Gari então a partir de agora? Ele já tem 25 imóveis, né, dentro do seu portfólio, ele está comprando mais 15, então ele vai ficar com 40 imóveis dentro do seu portfólio. Os seus imóveis são do segmento logístico e outros de renda urbana. Os aluguéis são 100% atípicos, 100% deles também com multa integral, caso o inquilino queira sair do imóvel. Isso é bem bom, tá? Traz bastante segurança para o cotista. Só vai dar problema mesmo se determinado inquilino ali entrar em recuperação judicial, por exemplo, e aí realmente não ter como pagar
os aluguéis para o fundo, tá? Mas se ele quiser sair somente ali por não querer mais aquele imóvel, ele vai ter que pagar o restante dos aluguéis. O prazo médio ali dos contratos do Gari é 14,4 anos, então ele não precisa se preocupar com renovação de contratos no curto prazo, né? Os seus contratos eles são bem longos. Ele terá 7 inquilinos, que são high grade, né? Ou seja, tem uma boa capacidade de crédito, possivelmente não vão atrasar pagamentos, não vão ter dor de cabeça aí com atraso, tá? Então o fundo cita isso aqui também. E a localização, pessoal, são em 10 estados do Brasil. Agora ele vai passar a ter mais imóveis de renda urbana. 67% serão imóveis de renda urbana e 33% serão imóveis logísticos. Olha só, 26% da receita vai ficar em São Paulo, 19% no Rio Grande do Sul, 11% em Pernambuco, 9% na Bahia, 7% no Mato Grosso e 28% em outros estados. E os inquilinos, ó, 32% vai ser o Carrefour Atacadão. Então, é um novo inquilino que já vai chegar aí representando a maior parte da receita do fundo. Depois, 19% é a BAT, antiga Souza Cruz, né, que é uma produtora aí de cigarro, bastante conhecida. Depois, 19% também o Mateus Mix, que é uma rede de supermercados também. 16% do Pão de Açúcar, outra rede de supermercados. Aí depois tem a BRF, que eu já vou falar para vocês na sequência que o fundo está vendendo um imóvel dessa empresa. E depois também tem 2% para a Almanar e 2% para Air Liquid. Bom, pessoal, antes de falar sobre a venda do ativo da BRF, eu queria mostrar a alavancagem do Gari, tá? Que é as dívidas que ele possui. Atualmente ele tem aqui um caixa, né, valor disponível de 685 milhões, mas a sua dívida, ó, até 2039, ele tem que pagar 772 milhões de reais. Então, ele tem hoje um caixa menor do que a sua obrigação total a pagar. Claro que esse valor ele é dividido ao longo dos anos, tá? Então, em 2024 ó, é 9 milhões de reais. Em 2025 é 54 milhões de reais. 2026, 57 milhões. E assim por diante, tá? Então, essa dívida, ela tá bem controlada. Inclusive, está casada ali, né, com as receitas que ele recebe dos aluguéis. Veja que a dívida do fundo ó, representa 24% do ativo líquido das disponibilidades. Então, né, apesar de ser uma alavancagem bem considerável, ela está bem controlada por enquanto. Porém, né, agora o fundo anunciando a compra de novos ativos, essa alavancagem aqui tende a subir, porque o fundo não conseguiu captar todo o valor na sexta emissão de cotas, né, captou apenas 194 milhões, então o fundo talvez tenha que se alavancar novamente. Tá? Então vamos ficar de olho aí para ver se não vai ficar muito exagerada, né, essa dívida do Gari. Mas, né, em contrapartida, talvez para ajudar um pouco, ele anunciou aqui a venda de um ativo, que é o BRF Visa, tá, alugado justamente para a empresa Brasil Foods, e o valor total da venda ó, seria de 273 milhões de reais, né, tem um pagamento aí parcelado em até 24 meses, a contar do pagamento da primeira parcela, e caso essa transação seja de fato concluída, daria aqui um lucro para o fundo de 67 milhões de reais, ou então 0,5345 centavos por cota, né, que representaria uma TIR de aproximadamente 27% ao ano, né, um retorno extremamente elevado, ou então uma taxa de IPCA mais 20,42, né, muito bom, ou então 250% do CDI nesse período. E o fundo aqui destaca que isso é uma estimativa, tá? Não deve ser levado aí como uma definição já, isso ainda está em vias de acontecer, beleza? Bom, pessoal, para finalizar, né, a gente pode ver que o Gari está sendo negociado por R$ 8,62. Ele chegou a ser negociado por R$ 8,20 aqui ó, no dia 5, né, o seu fechamento. Na verdade, ele bateu R$ 8 aí durante o dia 5 de dezembro, tá? Então ele está bem descontado no momento, está com 4% de desconto frente ao seu valor patrimonial, que é R$ 9,00. Né, ele tem 273 mil cotistas e pagou no último mês um rendimento de 0,092 centavos. Veja que é mais de 1% ao mês em um fundo de tijolo. Certo, pessoal? Então, vamos ficar de olho nessa alavancagem do Gari, principalmente, né? Eu gostei dessas novas aquisições, né? Gostei dessa venda também, apesar de ser um galpão de bastante qualidade lá da BRF, vai trazer, né, um respiro ali para o fundo na questão da alavancagem. Então, vamos ficar de olho para ver como que ele vai fazer o pagamento dessas novas aquisições, beleza? Bom, então me diga aqui nos comentários se você tem o Gari 11, o que, que você está achando, se você está comprando, se parou de comprar, se está preocupado, se acha que é uma boa essas novas aquisições. E se inscreva aqui no canal, beleza? Espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!